Quando ele usa mix de organismos como o tricoderma e diferentes bacilos, como é que ele vai saber o que está causando efeito ali na produtividade? O que está causando efeito? É o tricoderma, é o bacilo? Ou não interessa? O interessa é o resultado. Eu estava pensando em ser mais polido do que essa, né? Na verdade, assim, a gente não vai saber exatamente, tá? Por quê? Quando a gente usa vários organismos juntos, a gente está criando um sistema de maior probabilidade de sucesso, né? Se eu aplicar um único organismo, eu estou apostando minhas fichas nele. Cara, vai lá, faz o que eu preciso. Mas, de repente, o ambiente não for bom para ele, sei lá, vou chutar aqui, o pH do solo não é bom para ele, eu fico na mão, né? Pô, o bicho não andou direito lá e não fez o que queria. Quando eu ponho 2, eu estou aumentando a minha chance de sucesso. Porque se dos 2, um deles funcionar, se eu puser 3, se funcionar os 3, ótimo. Funcionar 2, melhor. Então, assim, teoricamente, ele não vai saber agora. Mas eu queria saber. Na pesquisa teórica, eu posso desenvolver um método de monitorar cada organismo, molecularmente falando. Mas, na prática, isso ainda não existe. Acho que tem uma ou duas ferramentas biológicas que têm marca específica molecular para detectar elas. Tá? O resto não tem. Por quê? Porque é um mercado novo, recente. A gente está desenvolvendo... 80% das empresas que tem no mercado brasileiro interagem de alguma forma com a gente lá em algum aspecto. Então, a gente monitora um pouco isso, estimula eles a fazerem isso. Cobra dele esse resultado, mas assim, bem na pergunta dele, ele não vai saber mesmo. Não né? vai saber. Não vai saber mesmo. Você sabe que diminuiu a incidência de doença. Ele pode fazer um ensaiozinho ali, uma areazinha com o bacillus e com o tricoderma. Só que às vezes o produto traz junto, né? Tem produto que traz junto. Também tem essa, né? Mas você sabe que, trazendo isso, é legal de uma análise aqui que eu não comentei, que a gente faz, que não é diretamente para o produtor, mas muitas empresas fazem análise de compatibilidade de produtos com a gente. Então, assim, eles querem saber, porque eles colocam muitos produtos juntos, sempre, né? Ele coloca o biológico junto com o químico, com um monte de coisa. Então, eles querem saber qual que é o efeito desse produto, se tem algum efeito, se ele se ele consegue crescer junto, se ele consegue fazer mal ou não para o sistema. Então, como que é esses produtos juntos, né? Então, a gente tem feito muito isso hoje. Até com químicos, também. né? Até com químicos, principalmente. O biológico com químico. A pergunta desse ano é, em que calda ou em que mistura eu coloco o meu biológico? A pergunta do ano passado era, como que eu uso micro-organismo para diminuir fertilizante? Né? Esse ano é compatibilidade. Pronto. E aí é um trabalho quase personalizado, né? E eu falo que é bom quando é personalizado, é caro. Não é. Nesse caso não é tão caro, mas é bom. A questão da compatibilidade, eu vejo que tá cada vez mais o pessoal falando bem também, né? Hoje muitas ferramentas biológicas é compatível com muitas coisas. Mas eu tenho que ter um olhar para grupos mais sensíveis. Por exemplo, Azospirillum, Bradyrhizobium, são bactérias mais sensíveis. Fungos, alguns são mais sensíveis, outros não. Tricoderma é um pouco mais robusto. O mais compatível com tudo é Bacillus, na forma de endósporo. Tá? Mas a gente tem validado muito o manejo aí de vários grupos, várias pessoas, até empresas que financiam essa análise para grandes clientes, para validar. Nessa calda, você pode colocar com certeza que em 24 horas a bactéria continua funcional. Porque isso é uma demanda do produtor sempre, né? Ele pergunta, mas eu posso mesmo misturar? Não posso? Quem que vai estar agindo? O que vai estar acontecendo? Que é uma redução do custo de operação ali, né? Do operacional para ele fazer... Hoje existe alguma tabela que a gente consiga... Essas tabelas existem, assim? Sim, existem, mas elas são muito pontuais. Né? Elas existem, acho que as empresas de bioinsumos fazem as tabelas, que eu acho que é muito bom, tem que fazer mesmo. Mas elas são pontuais. Por exemplo, fala assim, eu vou aplicar, sei lá, vou chutar nome aqui, 2,4-D com tricoderma. Posso? Aí ele fala, pode. Mas na calda do produtor, às vezes vai 2,4-D, mais um nutriente, mais não sei o quê, mais um dispersante, entendeu? Já mudou tudo. Aí mudou. Então, por isso que a gente fala que é quase personalizado. Porque eu tenho que entender a calda que ele vai pôr na sua complexidade toda e entender o biológico. Entendi. Mas para a gente ver como a gente viu um momento de mudança na agricultura, eu estava falando disso no seminário lá da graduação esses dias e estava bastante gente lá participando. Era no seminário para cana. E um produtor de cana levantou a mão e falou assim, para mim, eu já inverti essa pergunta. Um produtor falou isso, tá? Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu reconheço tanto o valor desses insumos biológicos no meu sistema que eu pergunto qual químico eu posso misturar com ele. Que se eu não puder, eu não misturo, eu troco o químico. Eu nunca imaginei escutar isso de um produtor, né? Espero que comece a acontecer cada vez mais, assim, né? Eu até falo assim, não é que eu sou contra o químico, ele tem que existir lá, mas se a gente estiver fazendo corretinho, o uso do químico vai diminuir gritantemente, né?
Mas não que ele não seja importante. Não que ele não seja importante, ele Também precisa ali. Não dá para você excluir. Sim, é a mesma coisa assim. Se a gente se alimenta bem, faz exercício, tudo, a gente não vai precisar de viver à base de remédio, né? Mas é importante que ele esteja ali, aquele antibiótico, para quando a gente precisar. Remédio para pressão, né? Que você tem que tomar todos os dias, né? Por mais que você tenha de tudo que você faz de certo, o remédio de pressão e triglicerídeos Eu senti uma puxada na orelha aí, Fernanda. Não, mas é legal, porque eu não gosto nunca de excluir o químico. Eu não gosto... Eu sempre falo isso para o pessoal que procura a gente. O biológico não substitui nada. Né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto. Sim. Então,